combinado, né, de condução e convecção em paredes planas. Bom, aqui, estou vendo aqui, eu já coloquei o esqueminha aqui, né? Então, pessoal, uma parede de material homogêneo, né, ou seja, apenas um único material, né, tem a superfície total de 50 metros quadrados e o coeficiente de condutividade térmica é 1 watt metros graus Celsius, né? A face interna está exposta a um fluido a 200 graus Celsius, com coeficiente de película de 50 watts metros quadrados graus Celsius. A face externa aqui, né, exposta ao fluido, né, com coeficiente de 10 watts metros quadrados graus Celsius. Sabe que o fluxo de calor transferido é de 50 kW, né? A resistência equivalente, essas três, né? É 4,4 vezes 10 a menos 3. Então, calcule a resistência da película interna, a espessura da parede, a temperatura do fluido externo, a temperatura da face interna e a temperatura da face externa, tá bom? Vamos lá, pessoal, então. Professor, Pois não? esse exercício é o exercício 1 da aula 3, né? 1 da aula 3 aqui, ó. 1 da aula 3. Certo. Calma aí, pessoal, acho que eu estou compartilhando aqui, não, né? Calma aí. Estou falando com vocês, deixa eu parar a apresentação. Não. Pronto. Aqui, ó. Tudo bem agora? Sim, né? Agora está ok. Tá bom? Então, pessoal, nesse exercício tem um fluxo de calor transferido aqui, é 50 kW. Só que eu não tenho a temperatura do fluido externo, embora tenha a película, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Aqui é o circuitinho térmico, né? Então, essa temperatura é de 200, né? Eu não tenho eu não tenho a T2, né, que é da face interna, nem a T3 da face externa, e nem a da película externa. Então, só tem uma única temperatura da película interna. Em compensação, eu tenho fluxo de calor, tá bom? Então, para compensar, eu tenho fluxo de calor. Certo? E eu tenho, pessoal, a resistência térmica equivalente aqui, ó. Então, tá fácil achar o quê? Tá fácil achar o T4, né? Tudo bem? E essa equivalente aqui, pessoal, é equivalente dessas três. Circuito em série, soma tudo, né? Então, eu já tenho o total aqui, tá bom? Então, vou achar o T4, que é a temperatura do fluido externo aqui, ó. Então, já... Vou pegar a anotaçãozinha pronta aqui, ó. Já está pronto aqui. Então, eu já tenho aqui o equivalente aqui, ó. Ok, pessoal? Então, se resistência térmica equivalente, já tem aqui, ó, 4,4 vezes 10 a menos 3, aqui, ó. 4,4. 4,4 vezes 10 a menos 3. O fluxo de calor eu já tenho também, pessoal, foi fornecido aqui, ó. 50. Quilowatts. Toma cuidado, pessoal, aqui, ó. É quilowatts, tá bom? Então, é 50 vezes 10 a terceira aqui, ó. Quem que é o ΔT? É sempre o menor menos o maior, né? Então, é o T4 que eu quero achar, né? É o T4 menos 200, né? T4 menos 200 aqui. Bom? Então, quanto que dá o T4? O meu deu 20? Deu 20? Acho que deve dar, né?
dá 180, né? 5 vezes 4. 50 vezes 4,4. 50, né? Vezes 4,4. Opa. 50, 4,4. Dá 220. 220. Menos 200, dá 20 mesmo. Dá 20 graus Celsius aqui. Dá 20 graus Celsius. Quatro. Opa. Temperatura. Fluido. Professor, o meu tá dando 47. 47? Como assim? Ó, o fluxo é 50, né? 50 quilowatts aqui, ó. Hã? Essa resistência equivalente é fornecida aqui, ó. 4,4 vezes 10 menos 3. Então, 10 a menos 3 com 10 a terceira, né? Some aqui, né? 50 vezes 4,4 dá 220, né? Mais 200 menos 200. Então, 220 menos 200, 20. T4 igual a 20. Redondinho, pessoal. Mais redondo do que isso é só escola, né? Ah, tá. Agora deu certo. Beleza? Eu respondi o item B, né? Faltou item A. Item A, B, eu respondi item C, né? Então, pede as resistências da película interna. Película interna. Vou pegar uma equaçãozinha aqui já pronta aqui. Película interna. Aqui. Vou calcular da externa também, tem que calcular todas as películas aqui, né? Isso. Todas as películas aqui. A interna e a externa. Bom, a película interna é 10. É 50, 50 e 10 é igualzinho aqui. 50, a área é 100, né? Na área é 50. Então, não é? É 50. 50. Tá certo? É 50 e 10, né? 50 da interna, né? E 10 da externa. 10 da externa. Então, quanto daqui dá? A minha interna deu 0,4 vezes 10 a menos 3. Então, é uma resposta, né? Opa. Aqui vai Já a dar minha externa deu 2 vezes 10 a menos 3. Então, a gente explodiu. Item A na resistência da película interna. Essa é a espessura da parede. Então, é igual esse exercício aqui, ó. Coisa aqui, ó. Tem que achar, né, a resistência da parede aqui, né? Bom, como que eu acho a resistência da parede aqui? Aqui é fácil, né? Porque eu tenho o RHI, o RHE e eu tenho o total, né? Então, acho que é fácil aqui, ó. Tem a total aqui, né? Tem total. Né? Equivalente, aliás, né? Equivalente a 4,4. Tem o RHI que é 0,4. Vou calcular o RK.
Na verdade, é o R equivalente só aqui, viu, pessoal? Eu tenho condução e convecção aqui. R equivalente. R equivalente. Equivalente. Uma questão de nomenclatura aqui. Vai deixar certinho. Não tem nada. Equivalente. Ô, professor, Pois não, pode falar? é só uma sugestão no caso. Eu não teria como o senhor já deixar essa apresentação pronta, que a gente perde muito tempo fazendo isso, voltando, fazendo, voltando, que aí esse tempinho a gente poderia tirar dúvida. Não, pessoal, que eu gosto assim, de fazer o exercício com o aluno fazendo também, né, para participar. Eu poderia pôr todo o gabarito aqui, mas o que aconteceria? Eu estaria explicando, né, mas dessa forma o aluno participa, o aluno ajuda a calcular, né, participa, né. Senão eu poderia gravar todas as aulas, deixar, né, no Moodle, né. Mas o que acontece, pessoal? O nosso sistema aqui, da universidade como um todo, não é um ensino à distância, é um ensino remoto. Ou seja, então o aluno e o professor estão interagindo online. Diferente dos cursos EAD, que às vezes não é nem o professor que grava as aulas, põe o apresentador que grava a aula, faz o vídeo, milhares de pessoas assistem em qualquer momento, né? Aqui não, a aula é no horário que está estabelecido, né? Então, é como se eu estivesse em sala de aula fazendo exercício na lousa. Tá bom, pessoal? Ok? Pode tirar dúvida, claro, né? Interagir comigo, fazer o cálculo também, né? Então, essa que é a questão. Aqui não é um ensino à distância, é um ensino remoto. É como se estivesse em sala de aula, escrevendo na lousa e o aluno fazendo cálculo também, tirando dúvida, ok? Não, sim, porque tem uma ferramenta no PowerPoint Sim, dá para gravar as aulas. que vocês... Usar E aí economizaria tempo. No começo da pandemia, também você narra os slides, né? Vamos lá, pessoal, aqui. RHI é 2. Então tá certinho, né? 0,4, o RK que eu quero achar, e o RH igual a 2 aqui, né? Então, claro que 10 a menos 3 aqui. O RK. Então vai dar quanto aqui? Vai dar 2, né? 10 a menos 3? 2 vezes 10 a menos 3 aqui. 2 vezes 10 a menos 3. E assim eu calculo a espessura, tá? Calculo a espessura. Pronto aqui. Espessura aqui. Espessura. O RK. Espessura aqui. Vou dar 2 vezes 10 a menos 3. O K. Quanto que é o K? K é 1, né? Isso, K é 1. É 1. A área é 50. Isso. O resultado que der, eu já multiplico por 1000, tá bom? Então dá 50 milímetros, é isso? Porque dá 0,1, né? Daí tem que multiplicar. Não, verdade. Dá 100 milímetros, né? Aham. Dá 100 milímetros. 2 vezes 100, né? 100 milímetros.
milímetros da parede, né? Parede. Então, calculei, então, a resistência à pílula interna, a espessura da parede, a temperatura do fluido externo. Agora falta o T2 e o T3 aí, né? Então, o T2 e o T3 aqui. Vou pegar, acho que tem uma equaçãozinha aqui. Fácil aqui. Aqui, ó, vai ser aqui. T2 e o T3 aqui. Então, o T2. ...50 quilowatts. Então, pessoal, eu quero calcular o T2. Opa, eu coloquei errado aqui. Coloquei aqui, ó. Eu quero achar o T2, né? O T2, que é a da face interna, e o T3 na face externa, né? Então, o T2 está aqui. Entre o T2 e o T1, eu tenho o RHI. Né? Eu quero achar o T3. Entre o T3 e o T4, tem o RHE. Né? Então, o fluxo de calor é 50 kW. O T1 aqui é 200. Né? 200. O ΔT aqui é T2, é sempre o menor menos o maior. Né? Então, é T2 menos T1 e T3, o T4 menos T3. O T4, no caso, eu calculei que é 20 graus, né? Então, T4 é 20, menos T3 aqui. O RHI é 0,4 e o RHE é 2 aqui. Quanto que dá? Zero 0,4 vezes dá 20. Está 220, né? 180? 180, né? 180. É 180 e 120 aqui, ó. Isso, 180, professor. Aqui 120 aqui. Então, calculei, né? A temperatura da face interna, né? Então, face interna e da face externa aqui. Pessoal, alguma dúvida aqui no exercício, algum ponto? Então, terminando o exercício, eu tiro as dúvidas agora. Então, eu resolvi com vocês, passo a passo, expliquei, né? Fizemos juntos os cálculos. Agora, quem quiser fazer algum questionamento, algum ponto que não ficou claro. Então, só uma revisão do exercício, né? Aqui já foi fornecido o fluxo de calor e pediu, né, a temperatura do fluido externo, né? Pediu a espessura dessa parede e também a temperatura na face interna e na face externa. Bem? Então, aqui, pessoal, como não foi dado a temperatura, mas foi dado aqui a resistência equivalente aqui, né? Que é 4,4 aqui. Resistência equivalente aqui. Né? A resistência equivalente é a resistência equivalente a essas três resistências aqui que eu tenho, que é de convecção, condução e convecção. Tá? Então, foi dada equivalente, com fluxo de calor, eu acho T4.
né? Calculei a resistência da película interna e externa. E para calcular a espessura, eu preciso da resistência dessa parede aqui. Foi dado equivalente, eu calculei a da película interna e da externa, então, por diferença, eu acho o RK. Tudo bem? E com RK, eu calculo a espessura, né? Então, deu 100 milímetros a espessura. Calculando aqui o T2 e o T3, né, que é a face interna e a face externa, entre T2 e T1 tem o RHI, entre T4 e T3 tem a RHE. Eu já tinha as resistências, o RHI e o RHE, calculei, né, aqui, calculei. Esse fluxo já foi dado, né, e assim calculei a face interna da parede e a face externa, né. Esses 20 aqui eu calculei aqui, ó, a temperatura do fluido externo, que geralmente é dado, nesse problema não deu, né, mas deu o fluxo de calor aqui, tá bom? Mais alguma dúvida aqui, pessoal, do exercício? Alguma dúvida? Não. Então, pessoal, façam um exercício agora. Tente fazer o exercício, pessoal. Esse exercício aqui. Tente fazer o 2 agora, pessoal. Bem? Faça o exercício 2 que eu vou corrigir daqui a pouquinho. Pelo menos item A, tá bom, pessoal? Esse exercício aqui é meio demorado aqui. O que o senhor falou não é para fazer o A? Não, faço pelo menos o A, pessoal. Ah, tá bom. Pelo menos o A, tá bom? Esse exercício aqui é daquele, acho que são 2 em 1, né? Acho que sim. São dois exercícios em um só. Faça pelo menos o item A. Aqui vou adiantando aqui o gabarito aqui. Embora tenha todos os gabaritos, pessoal, mas eu prefiro estar desenvolvendo com você, explicando passo a passo. Eu ia dar um print, né, da lousa que eu fiz esse exercício em aula, mas... Vamos lá. Faça apenas o item A, porque o resto eu vou fazer, porque ele é meio demorado, senão a gente vai avançar muito aqui no tempo, tá bom? E se eu deixar para a semana que vem, eu vou perder o ritmo aqui do exercício. Vou tentar resolver da hoje. Bom dia. Oi, Sérgio. Bom dia. Tudo bem? Eita, pau.
Pessoal, para vocês não errarem o problema, né, logo de cara, é um cubo, tá bom? Então, é um cubo. O cubo, o que que é mesmo? Um cubo parece um dadinho, né? São 6 lados, são 6 faces, tudo bem? Então, só para não errar o problema inteiro, né? Por uma bobagem no início, né? Então, considera um cubo, né? Ou seja, são 6 faces quadradas. Professor, você tem o resultado da A? Professor, até que horário vai a aula? Alguém sabe me dizer? Eu acho 11. que é 11h20. Desculpa, Gia, o microfone estava desligado. Até que horas? Acho que é até 11h20, Rafa. 1 da tarde? Não, 11h20. Ah, tá, valeu. Imagina.
Você não consegue fazer como se fosse, sei lá, duas medições no banco, não sei, e deixar uma para teste e a outra para depois a gente fazer isso aí que você está querendo? Sobre a de verdade mesmo? Acho que a gente devia ter partido disso, né? Desde o começo, né? Antes de abrir esse cachê, talvez. Na minha arruma um cheirinho. E tem máscara? Quero duas. Então, o refil você joga fora ou guarda? Qual? A embalagem? Bom, às vezes tem gente que quer levar. Pode dar para levar. Agora a gente também pode deixar sempre alguma guardada para usar para outra coisa, né? Tá, tem.
Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa. Oi, amor, esqueci de comentar com você. Tá, então, mas deixa eu falar antes de você, então, rapidinho. Esqueci de comentar com você o seguinte. Ontem, quando eu pedi para o Eduardo fazer acesso remoto aqui no notebook para instalar o Launcher aqui também, no notebook, ficou um tempão instalando um framework que precisava, né, e tal. E aí, quando subiu as coisas tudo direitinho e tal, o teclado tá louco, o teclado do notebook. Sabe aquela tecla function que ativa o teclado numérico junto com as letras do notebook? Ele assumiu de vez esse teclado. Aí, para entrar ontem no sistema, eu peguei e acionei o teclado virtual, vi que estava funcionando o launcher. E aí, eu mandei uma mensagem para o Eduardo, ele falou, reinicia, né? Eu já tinha reiniciado. Aí, eu reiniciei de novo. Não voltou o teclado. Mesmo se você não puxa para desligar o mouse, ele fica acionado.
Professor, o microfone do senhor está desligado. Vamos lá, pessoal. Eu vou ter que explicar tudo de novo aqui. Vamos lá, pessoal. Então, antes do isolamento, eu tenho essa configuração aqui. Eu tenho uma parede de inox, tá bom? Eu tenho a película interna e a película externa, tá bom? O problema diz que a resistência térmica da parede de inox é desprezível. Então, o RK aqui é 0, tá bom? É parecido com esse exemplo aqui, né? Com esse exercício, né? Que o RK deu tão pequeno aqui, ó. Tão pequeno que o T3 é igual ao T4, né? Porque esse valor é muito baixo. Então, dá para desprezar a resistência térmica de uma parede de aço, tá bom? Ok? Então, ó, RHI, calculei. O RK é aproximadamente igual a 0, né? E o RHI. Então, eu calculei o RK equivalente, né? E o fluxo de calor é menos ΔT sobre RK equivalente, né? O ΔT é de 20 a 600, né? Então, esse é o valor aqui do fluxo de calor antes do isolamento, tá bom? Então, eu respondi o item A. O item B é como se fosse um outro exercício, tá bom? Então, aplicou-se uma camada de isolante. Então, a parede é a mesma aqui, ó, de inox, só que eu coloquei um isolante aqui, ó. Bem? Então, eu tenho a resistência da película interna, eu tenho a resistência da película externa, a resistência da parede de inox continua sendo desprezível, eu tenho a resistência do isolante, que não é desprezível, tá bom? Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Não. Então, mudou o seguinte, né? Mudou que eu tenho isolamento aqui. Se eu mudei aqui, pessoal, então muda tudo, tá bom? E o fluxo de calor também é diferente. Eu tenho uma resistência a mais, né? Então, o fluxo vai ser menor, né? Então, vai passar menos calor agora. Tudo bem? Vamos lá. Vou pegar aqui, é mais rápido pegar o gabarito aqui. Gabarito. Aqui. Então, pessoal, vou ter que calcular agora um novo fluxo de calor, né? Dá uma observaçãozinha aqui, ó. Nessa nova configuração, né, a temperatura do isolamento na face externa, ou seja, essa temperatura aqui, pessoal, é o T4, tá bom? Então, a temperatura na face externa é 62 graus Celsius, foi fornecido aqui, ó. Tá? Então, determina a espessura do isolamento a ser usado, sendo 62 graus Celsius, a temperatura do isolamento na face externa aqui. Então, foi dado aqui, ó, 62 graus Celsius. Tá? Então, pessoal, fica fácil achar o fluxo de calor linha, né? Eu tenho esse ΔT, ó, eu tenho o T4 e o T5, né? T4 e T5. O T5 já tenho, né? Que é a temperatura do fluido externo. O T4 que eu tenho. Então, eu vou calcular o fluxo de calor linha aqui. Deixa eu pegar aqui. Fluxo de calor linha. Vou pegar aqui. Aqui o fluxo de calor linha aqui. Tá? Como que eu vou calcular ele? Aqui, ó. Quem que é o ΔT? É 20 menos 62, né? 20, né? 20 do fluido externo, menos foi dado aqui, viu, pessoal? A temperatura, né? No outro problema, aqui, ó, nesse problema aqui, eu calculei aqui, ó. Nesse problema aqui, eu calculei. Cadê? CO2. Esse eu calculei aqui. Aqui eu calculei, né, pessoal? T4 eu calculei, né, pessoal? Aqui foi fornecida essa temperatura aqui, ó.
de 68. Tá? Então, vai dar o RHE 8,30. 10 a menos 3. Então, vou calcular o novo fluxo de calor aqui. Ó. O meu deu 5,04 vezes 10 a terceira. Esse é Tá o certinho. Deu isso mesmo, 5 vezes 10 a quarta. Aqui, ó. 5,04 vezes 10 a terceira. Isso, certinho. 5,04 vezes 10 a terceira aqui. Cinco. 4. Quilocaloria por hora aqui. Após o bem? Agora vamos comparar, pessoal, com o que calculamos aqui, ó. Copiar. Uma diminuída aqui. Então, pessoal, olha a diferença aqui, ó. Tá? Eu tinha esse fluxo de calor bem grande, né? Agora um bem menor, né? Por quê? Eu coloquei um isolamento. Mesma coisa, você está com uma camiseta, né? E coloca uma blusa, né? Então você vai sentir menos o calor saindo do seu corpo, né? Então aqui, ó. Mas está pedindo o quê? Está pedindo a espessura do isolamento, né? Vamos lá, pessoal. Então o RHI é o mesmo, tá bom? O RHI também é o mesmo. Eu tenho que calcular o RK do isolante aqui, tudo bem? O RK do inox continua sendo 0. Eu posso achar a resistência equivalente, né? Que eu tenho o T5 e o T1. Eu tenho esse fluxo de calor. Então, eu vou achar a resistência térmica equivalente aqui, ó. Vou pegar aqui uma equaçãozinha aqui. O fluxo de calor linha, né? Que é o linha. Deu 5,04. O delta T é 20 até 600. E vou calcular a resistência equivalente aqui, ó. Resistência equivalente aqui. Opa. Uma resistência equivalente aqui. Só para adiantar, eu tenho aqui o gabarito aqui, resistência equivalente. Você tem aqui. Fiz direto aqui. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Tem outro meio para fazer aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem que achar o RK do isolante aqui. Se eu achar o T3.
Se eu achar o T3, acho que é mais fácil fazer aqui, ó, pessoal, aqui, ó, entre T3 e T4. Mas eu não tenho T3, tenho T3. T3 igual a T2 aqui, ó. Pessoal, tem várias maneiras de fazer exercício, né? Eu posso achar a resistência equivalente aqui, descontar esses dois aqui, tá bom? Então, já que eu comecei fazendo assim, né? Você fez assim também, Giovana? Quando deu a resistência equivalente aqui? Então, professor, eu acho que eu fiz diferente, eu acho que eu fiz errado. Porque eu Não, calculei T3. pode ser também, ó. Você pode calcular o T3, na verdade você calcula o T2, tá bom? Porque o T3 não tem como calcular, por quê? Eu não tenho esse cara aqui, ó. Eu não tenho ele. Então, Então acho eu que eu tenho fiz. que jogar daqui para cá. Só que Uhum. o T3 é igual ao T2? É, porque a resistência é zero. Igual que nesse exemplo aqui, pessoal, nesse exercício aqui, ó. Lembra que deu quase igual aqui, ó? O T3 deu igual ao T4, porque essa resistência é desprezível, tá bom? Então você pode calcular assim. Você calculou assim? Não, não, professor, eu fiz errado. Melhor calcular o T3. Ó, vou calcular assim, ó. Já que eu comecei aqui, eu vou terminar assim. Vou calcular aqui. Então, é equivalente, vai dar 580 dividido 580. 5,04. Então, 0,115. 0,15. Ô, professor, Pois não? no caso, a gente só está esperando a secretaria resolver para poder pagar e poder efetivamente participar da sala. O senhor está colocando essas aulas no Moodle toda a aula ou o senhor vai colocar tudo de uma vez? Não, a resolução. Isso. Eu posso colocar na aula de hoje. Eu vou juntar dessas 3 últimas aulas e colocar. Ah, tá. Por favor, seria muito bom, professor. Que Então, a recomendação da Renata foi da secretaria lá, foi que é para a gente continuar assistindo a aula até eles resolverem isso. não, tudo bem, tudo bem. Então, pessoal, então eu calculei a resistência equivalente, né? E com a resistência equivalente, vou calcular o RK do isolante aqui, ó. Essa é a resposta da B, professor. Não, ainda não, nem chegamos na B ainda. Tô de espessura ainda. Tô desenvolvendo a B, tá bom? Tô desenvolvendo Está desenvolvendo ainda B. isso. 0,115. Então, 0,92. Zero, né? O RK do inox continua sendo zero. É o RK do isolante aqui, né? RK do isolante aqui. Mais o RK do isolante aqui. Então, o RK do isolante. RK do isolante.
Vamos lá. Então, 1,092, 8,3 mais 1.000 dividido menos aqui 0,100, 0,100. 0,106. Isso mesmo aqui, né? 0,106. Cento e seis aqui. E agora calcula a espessura do isolante aqui. Do isolante. Do isolante. Do isolante. Então, 0,106. Isolante. O K do isolante é? K do isolamento é? 0,05. 0,05. Tá. Área 24, né, pessoal? Aqui, ó. Tudo bem? Todos entenderam aqui, né? Um cubo, né? Um cubo tem 6 faces, né? É um cubo de lado 2, né? Então, 2 por 2 são 4. Então, dá. Vai dar 0,126, é isso? Vezes 100 dá 126 milímetros, né? Arredondando, né? Isso. Isso. É que eu deixei em metro, 0,126. 126 milímetros. Então, o item B aqui, ó. Tá bom? Aqui, o item A. Opa. Agora, pessoal, vamos lá. Então, o item C. Alguma dúvida aqui, pessoal? Até o item B? Alguma dúvida aqui? Não, tá tudo bem. Então, eu tenho isolamento bem, né? Bem melhor, né? Você diminui bastante o fluxo de calor, né? Então, calculei a resistência equivalente. Então, pessoal, tem várias maneiras, né, de achar o RK do isolante aqui, né? Eu poderia achar o T2 aqui, ó. Eu tenho T1, eu tenho fluxo de calor linha, eu tenho RHI, acharia o T2. O T2 igual ao T3. E com o T3, né? E o T4, acharia o RK do isolante, né? Então, tem várias maneiras de fazer isso. Tem 2 maneiras de fazer esse exercício, tá bom? Agora é a redução do fluxo de calor após o isolamento. Tá bom? Então, vamos lá, então. Aqui. Ela está aqui. Então.
aqui. Então, pessoal, o item C, qual que é a redução do fluxo de calor para o isolamento, né? Então, ó, qual que é a redução aqui, né? Então, na verdade, isso aqui é uma conta de matemática, né? Então, anteriormente, eu tinha 62,7, agora eu tenho 5,04. Então, qual a redução percentual? Então, Tem que fazer 5,4 menos 62,7 e divide pelo que estava anteriormente, por 62,7, né? isso, dá 92%? Isso, deu 92% aqui. Então, Tá. vou botar todo mundo aqui. Aqui. Então, é o Q'. Q', que é o atual, né? Menos o Q. Menos o Q. Dividido pelo que estava anteriormente. Se eu quero achar em percentual, é vezes 100. Vai ficar 5,04 menos 32,7 Dividido por 62,7 vezes 10 a terceira. 10. Terceira. Vezes 10. Terceira aqui. Quarta, então, essa variação no fluxo de calor deu 92% aqui. Isso. Vezes 100 aqui. Vezes 100. Vezes 100. Dá 92%. A redução de calor. Aqui. Então, pessoal, essa diferença aqui, ó, tem esse aqui, o item C aqui. Então, pessoal, esse comparativo que eu fiz aqui, ó, tá? Dá 92%, tá bom? De redução no fluxo de calor. Tudo bem? Tudo bem. Então, vou até já deixar aqui no... Vou colocar aqui. Então, aula... Salvar aqui, pessoal. Vou até já colocar aqui, antes que eu esqueça aqui. Vou colocar no Moodle já. Aqui, imprimir. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Pessoal, também vou deixar
uma lista de exercícios também para vocês tentarem fazer, tá bom? Tá bom. Só não vai valer nota, tá bom, pessoal? Mas você vai corrigir depois a lista ou não? Sim, eu corrijo também. Eu Tá. corrijo, tiro as dúvidas aí. Necessário aí. Segunda-feira não tem aula, né, professor? Não, acho que não. Tá. Eu vou ver direitinho com a menina aí da secretaria como ficou o horário aí. Aham. Só quis, assim, como estava esse horário, eu vou ver com ela. Tá bom. Ficou certinho. Vou dar uma revisadinha aqui no exercício, antes de colocar aqui no mudo aqui. Ficando layout aqui. Estou mexendo aqui no layout, pessoal. Isso. Vou dar uma revisadinha que está certinho. Muito bem. Nossa. Aulas. Resolução. Aulas. 1, 2, 3. Vou colocar aqui no mudo já. Hoje encontro 4. Opa. Encontro 3, né? Isso, encontro 3. Acrescentar arquivo. Resolução. Resolução. Aulas. 1, 2, 3. Aqui. Não foi? Ah, tá aqui. Aqui. Aqui, pessoal, eu coloquei já o vídeo da primeira parte. Beleza. Então, pessoal, fazer chamada. Acho que eu falei que não ia fazer chamada hoje, né? Porque como ficou assim de horário, tá bom, pessoal? Então. Professor, Oi, pode falar? eu tenho uma dúvida. Quando que é a próxima aula? É quinta e sexta, né? Então, aqui... Pode falar. Não, pode falar como ficou aí. Não, aqui tá dia 15/10, mas 15/10 é dia do professor. Acho Vai que ter não aula? sei. Eu preferia dar aula, pessoal, para não atrasar, tá bom? Tudo bem? Tá bom. Tá. Eu prefiro dar aula. Se de repente, pessoal, até não. Se vocês não tiverem aula e todos concordarem, a gente pode até dar uma adiantada, tá bom? Lá na quinta-feira. Se não houver aula na quinta, eu dou aula, né? E posso dar até as aulas sequentes aí, tá bom? Se vocês quiserem aí. Não sei. Na hora a gente vê, tá bom? Mas a princípio, como eu marquei, né? Então tá valendo o dia 15, tá bom? E se for de concordância de todos, né? Porque quinta-feira é pré-aula, quinta e sexta é pré-aula, né? E na quinta-feira eu poderia até dar segunda, terceira, quarta, tá bom? Se vocês quiserem aí, dar uma adiantada, tá bom? Mas eu vou ver isso com a Fabiana, a questão do sábado. Tudo bem, pessoal? Então, como houve essa indefinição aí do horário aqui, então, vou dar presença para todos
nessa aula aqui. Dá uma olhadinha no Moodle aqui, pessoal. Então, no encontro 3, eu coloquei a resolução dos exercícios, tá bom? E assim vou... interromper a gravação para não ficar muito extenso o vídeo aqui.